Sabem que o versículo 13 do Salmo 33 diz assim: qual homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Isso é uma pergunta, né? E retórica, no caso. Qual homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Quer dizer, cada um de nós traz dentro de si essa grande, não, aspiração a uma realização que seja plena, definitiva, que seja, quer dizer, que nós estejamos na posse de um bem que nós não percamos mais, um bem que não seja mais conciliável com mal nenhum e que, portanto, nos faça cessar no nosso desejo de bem. Quer dizer, nós estejamos assim nos sentindo completamente satisfeitos, completamente realizados, plenos nas nossas aspirações. Esse é o bem supremo, né? É o modo como Santo Tomás começa a prima secunda, né? A primeira parte da segunda parte da Suma Teológica. São as questões sobre o fim último, sobre o bem supremo e assim por diante. Mas para falar sobre o desejo, não, de felicidade, de realização que cada um de nós traz dentro de si e que, em última medida, só encontra plena satisfação num bem que ultrapassa essa vida, a lógica dos bens desse mundo e ultrapassa esse próprio tempo, né? Está acima dele, portanto, né? Vejam, cada um de nós, então, buscamos felicidade, queremos ser felizes, né? Qual homem que não ama a sua vida procurando ser feliz todos os dias, diz o Salmo. E nós escutávamos no Evangelho sair da boca, né, dos lábios de nosso Senhor, Deus encarnado, um programa de felicidade, né? Bem-aventurados isso, bem-aventurados aquilo, etc., né? Nós escutávamos a versão das bem-aventuranças segundo o Evangelho de São Lucas, que é uma versão mais resumida, é uma versão um pouco diferente daquela que é mais conhecida, que é a versão das 8 bem-aventuranças do Sermão da Montanha do Evangelho de São Mateus. A versão de São Lucas é mais curtinha, são 4 bem-aventuranças seguidas de 4 advertências, né? 4 ais. Mas quer dizer, nós escutávamos sair dos lábios de nosso Senhor um programa de felicidade. Bem-aventurados, né? No grego, makarioi. O adjetivo makarios é feliz. Então, felizes, isso, aquilo, né? Tem uma lista. E aqui é que está a questão. Escutem só e pensem, por favor. No conjunto, né, da mentalidade das pessoas, assim, na média da mentalidade das pessoas com as quais nós convivemos e que estão aí fora, qual é a noção de felicidade, talvez, e o programa de realização de felicidade que está impresso, digamos, na imaginação e até na vontade, na liberdade delas, né? Será que esse programa de felicidade que vai em redor de nós, ou essa lógica que vai em redor de nós, consegue harmonizar felicidade com fome? Felicidade com choro, aflição? Felicidade com perseguição, com desprezo, com ódio de si? Parece que não. Em geral, parece que a mentalidade que vai mais comumente em redor de nós supõe que a felicidade seja aquele estado, né, de satisfação, de desfrute tranquilo, pacífico de certos bens, essa paz mais ou menos imperturbável, que não é atrapalhada por qualquer dificuldade, por qualquer sofrimento, por qualquer dor. Aquela sensação, né, que nós desejamos nutrir e estabelecer na própria vida à base da, abre aspas, segurança que venha ou de dinheiro, ou de posses, ou de prazer, ou de fama, de boa estima diante dos outros. Quer dizer, parece que a mentalidade que vai colocada em redor de nós, na verdade, faz supor um programa de felicidade, uma lógica de felicidade que está mais ou menos segundo esses parâmetros. Sim ou não? E nós estamos então diante de um
de um programa saído dos lábios do Verbo de Deus encarnado, do Filho de Deus, que é um programa que vai na direção oposta dessa daí, né? Quer dizer, que é um programa que contradiz a lógica que, em geral, está presente em redor de nós, e atenção, pode ser até que esteja dentro de nós, em tanta medida. E aí é que está a nossa crise nesse final de semana, né? Porque nós estamos aqui exatamente para sermos confrontados, não? Esse programa não é simples, não é fácil de acolher, né? Não é simples inicialmente de conceber. Essas verdades parecem para nós contraditórias, paradoxais, parecem elevadas demais. E quando nós pensamos na execução delas, né, quando nós pensamos em viver segundo essa lógica, parece uma coisa irrealizável, né? Se você sente assim quando escuta as bem-aventuranças, parabéns, você está certo, né? Quer dizer, se sente que de repente você precisaria como nascer de novo, né? Quase assim para explicar que você tivesse de sentir totalmente diferente, de ter uma outra lógica, uma outra mentalidade, quase como sendo, ou outra postura de vida, quase sendo outra pessoa, né? Parabéns, você está certo, né? Esse é o ponto. Nós não estamos aqui diante das primeiras verdades da nossa vida moral. Quer dizer assim, nós não estamos aqui quando nosso Senhor nos diz, né, nos faz o sermão das bem-aventuranças, aqui nessa versão de São Lucas, nós não estamos diante dos primeiros degraus da vida moral cristã. Nós estamos diante do ápice da identificação com Ele. As bem-aventuranças são a carta magna de perfeição cristã. Quer dizer, é o ápice, né, é o topo da montanha da nossa identificação com Cristo. E se você está achando uma coisa muito distante e difícil de realizar, bem-vindo, né? Se acha que precisaria nascer de novo para viver segundo esse critério, bem-vindo, né? É isso que Nosso Senhor diz a Nicodemos, né? É o diálogo de Nosso Senhor com Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de São João. É preciso nascer do alto, é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. A graça de Deus vindo ao nosso coração nos muda de uma tal maneira, nos renova de uma tal forma, opera em nós uma mudança tão grande, uma transformação tão grande, que nós exprimimos dentro do Novo Testamento numa linguagem de um novo nascimento. Diz São Paulo, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É de fato, é preciso mudar mesmo a nossa mentalidade, deixar-nos mudar nos nossos critérios e valores, na nossa lógica, e depois mudar a nossa posição no mundo, né? Quer dizer assim, diante de Deus, diante de nós mesmos, diante dos outros, do mundo que nos cerca. Ser cristãos implica uma posição nova diante de cada uma dessas coisas, né? É isso que nós designamos com a palavra conversão, né? Metanoia, no grego, é mudança de mentalidade, é mudança de critério, de valor, né? Que, obviamente, se exprime, se traduz numa linguagem humana perceptível, que é uma linguagem do uso da nossa liberdade. É uma linguagem de ações, de decisões, de escolhas, né? Portanto, que bom, né? Porque aqui está o centro, né, da questão desse domingo, né? Nós estamos sendo convidados por essas leituras a uma profunda revisão de vida sobre qual é a lógica, quais são os critérios, quais são os valores, qual é o programa de felicidade e de realização que está inscrito em nós, não? Na nossa percepção, e que nós pretendemos, portanto, realizar. É aquele que nos vem de Deus, exigente e incompreensível, mais ou menos incompreensível de início, mais ou menos paradoxal de início, mas que nos quer levar a uma plenitude que excede, ultrapassa essa vida e os bens desse mundo? Ou de repente nós estamos, tendo sido criados para essa altura, nós estamos assim satisfeitos, não com o voo das galinhas, né? Quer dizer assim, satisfeitos com uma lógica que é presa, né, a esse mundo e aos bens que estão em redor de nós, às criaturas e à nossa própria vida. Esse é o dilema, não? E na verdade esse talvez seja o binômio, o contraste
que está estabelecido na primeira leitura e no Salmo responsorial. Nós escutávamos aí a profecia de Jeremias dizer: maldito o homem que confia no homem. Isto não é uma exortação à desconfiança generalizada. Atenção, maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana. Quer dizer, maldito aquele que é orgulhoso, não? Que é presunçoso, que acha que a própria vida vai satisfeita e realizada segundo os próprios critérios e edificada e plena em cima de si mesmo e em redor de si mesmo. Não, eu me garanto, eu sei exatamente o que eu estou fazendo e as coisas que eu penso, as coisas que eu faço e o modo como eu estabeleço a vida é isso e bom. E é esse mundo que basta, é essa lógica que basta, é o desfrute das criaturas que vão em redor de mim é que bastam. Enquanto seu coração faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Dizer estulto, né? Porque os bens desse mundo vão passar. As criaturas todas estão passando como nós também estamos. E se edificamos o nosso programa de realização, o nosso programa de felicidade, só para esta vida, sem pensar na eternidade que nos espera, bom, nós seremos como aquele homem, né, como diz Nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, aquele homem que edificou uma casa sobre a areia. Né? Vieram as tempestades, a chuva, não, as dificuldades, e deram contra a casa e ela caiu. Grande foi a sua ruína. Né? Quer dizer, para aqueles que vão sedimentados numa lógica como essa, achando que lucram segurança, estabilidade na vida, a partir desses bens, não? Riqueza, posses, fama, prazer, etc, etc. Basta uma doença, basta a morte de uma pessoa amada, que seja do nosso círculo mais próximo, ou de repente a morte trágica até de alguém que fosse um pouco mais distante, um fracasso profissional, um grande revés na vida, uma grande dificuldade de relação, seja dentro da própria família, seja no contexto profissional. Quer dizer, começam a vir, não, os obstáculos que habitualmente compõem, são as vicissitudes da nossa vida. Não? Começam a vir essas coisas e as pessoas que estão colocadas com essa lógica sentem como se o mundo tivesse desaparecido, né? O chão tivesse desaparecido debaixo dos pés delas. Porque estavam edificadas num fundamento que não era propriamente sólido. Não? A figura desse mundo passa. Não? E os bens desse mundo passam e nós estamos passando com eles. Então, estulto é quem criado para a eternidade, quem criado para mais do que só os bens desse mundo, que podem ser verdadeiramente bens e serem desfrutados e usados com uma outra lógica, não? Desde que não sejam objetivamente maus, podem ser legitimamente, né, justamente desfrutados e comporem o nosso horizonte de vida, fazendo-nos uma espécie de escada para o céu, escada da salvação. E assim nós não somos exatamente dominados por eles, mas os aproveitamos enquanto são instrumentos para a nossa salvação. Pode ser que nós utilizemos dinheiro assim, pode ser que nós utilizemos as relações, né, que nós nos sirvamos das relações assim, que aproveitemos o exercício de uma vocação ou de uma profissão nessa direção. Quer dizer, muitas dessas coisas que nós enumerávamos agora não são objetivamente e em si mesmas males. Né? O ponto é, estulto é aquele que edifica a vida só sobre esse horizonte, esquecendo-se do Senhor, enquanto seu coração se afasta do Senhor, e esquecendo da eternidade, esquecendo da vida eterna, como se tudo o que nós tivéssemos de alegria e de felicidade se reduzisse aos horizontes desse mundo e dessa vida, das satisfações que legitimamente ou até ilegitimamente podemos desfrutar diante deles. Ao contrário, está aí o contraste na primeira leitura e no Salmo. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque se por um lado, aquele que confia em si mesmo e nos bens e faz consistir sua vida nisso, enquanto o coração se afasta do Senhor, enquanto esse homem é como um cardo no deserto, quer dizer, é como aquele que foi plantado em terreno árido, sem vida, e que está exposto, portanto, à míngua, a fenecer e a terminar.
porque a figura deste mundo passa, como nós dizíamos. Ao contrário, aquele que vai edificado na palavra de Deus, se aquele que busca colocar em movimento na própria vida o programa, né, de felicidade e de realização de Deus, que nos quer realizar, certamente, em alguma medida nessa vida, mas mais propriamente ainda para a vida eterna. Não? Bendito esse que vai assumindo sobre si essa lógica, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque é como uma árvore que é plantada à beira da torrente, dá frutos, não? Em todo o tempo, é sempre viçosa, é sempre verde, não? Jamais suas folhas vão murchar, dizia o Salmo responsorial. Quer dizer, consegue aurir, não, da graça de Deus, consegue aurir da palavra de Deus, consegue aurir do exercício da própria liberdade que quer corresponder a Deus com uma vida santa, piedosa, justa, virtuosa, consegue aurir daí firmeza, não? Bem de verdade para esta vida e para a vida eterna. Então, está aqui o ponto desse final de semana, né? O programa de felicidade a que nós estamos sendo apresentados nas bem-aventuranças, de fato, é um programa que nos contradiz. De fato, é um programa que nos interroga. De fato, é um programa diferente. E, no entanto, o que ele quer é justamente realizar, né, em nós uma felicidade que excede, que ultrapassa só os horizontes desse mundo e dessa vida, por boa e legítima que seja em muitos aspectos, né? Quer dizer, nós fomos criados para mais, né? Quando nós olhamos a vida dos santos, e atenção, os santos são esses que nós chamamos bem-aventurados, né? São esses que já estão na bem-aventurança eterna, já vão com uma felicidade que não se perde mais, plenamente realizada e que não se perde mais. Se nós olhamos para a vida dos santos, ao longo desses 2 milênios de cristianismo, e os santos são muito diversos, não? Diversos em épocas, diversos em situações, né, contextos históricos, sociais, diversos nos estados de vida, são diversos, absolutamente. Se nós olhamos para os santos, não é verdade que, tendo já a felicidade cumprida, realizada e imperecível no céu, quando nós olhamos para a trajetória humana que realizou essa vocação última e plena, que está cumprida, essa expectativa que não decepcionou. Bom, quando nós olhamos a trajetória da vida deles, não é verdade que nós encontramos em tanta medida choro, aflição, sofrimento, às vezes pobreza material, perseguição por causa do Evangelho, perseguição por causa do nome de Jesus e etc, etc. Bom, o que nós escutávamos do Senhor, não? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, os aflitos, bem-aventurados isso, quer dizer, não é verdade que nós encontramos na vida deles, terrena, exatamente, tantas vezes, o conjunto dessas dificuldades, dessas oposições que compõem justamente o paradoxo, não, do discurso das bem-aventuranças? E, no entanto, né, como nós meditávamos no início, não vai realizada neles a felicidade a que aspiravam, né? Dizer, a nossa noção de felicidade e o nosso programa de felicidade, sendo mais alto, ele é harmonizável, né, com dificuldades, com aflições, com dores, com pobreza material, etc. Quer dizer, porque se não nos falta Deus, se não nos falta a graça de Deus, como dizia Santa Teresa, nós temos tudo, né? Tendo a Deus, tenho tudo. Só Deus basta, né? Se o reino de Deus, se a santidade de Deus, se a graça de Deus vai dentro de nós, então nós em alguma medida já vamos na posse, não? No desfrutar, né, do bem que nós esperamos ver cumprido um dia eternamente e definitivamente. Mas venha o mundo abaixo em redor de nós, venham as dificuldades todas, e como dizia Nosso Senhor no Sermão da Montanha, nessa imagem, a nossa casa está edificada sobre a rocha, não? Sobre Ele. Nós sabemos que temos uma esperança mais alta, sobre a qual, inclusive, São Paulo falava na segunda leitura. Irmãos, se nós temos esperança em Cristo só para esta vida, nós somos de todos os homens os mais dignos de pena.
Cristo ressuscitou, quer dizer, Cristo inaugurou para nós uma nova vida, uma vida mais alta. Não é que voltou a esta vida biológica, inaugurou uma nova forma de vida. Se Cristo ressuscitou inaugurando uma vida mais alta, nós estamos vocacionados a essa altura e, portanto, deveríamos esperar dele e da graça que nos vem dele e da correspondência da nossa liberdade, deveríamos esperar desse projeto a felicidade que nós almejamos. E assim, se nós voltamos ao versículo do Salmo que nós citávamos no início da homilia, qual o homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias, nós devíamos ir concluindo que nós verdadeiramente, e mais do que os avarentos amam a riqueza, mais do que os sensuais amam a sensualidade, mais do que os viciados amam o próprio vício, nós deveríamos concluir, nós amamos, mais talvez até do que as pessoas que vivem com essa lógica só apegada a esse mundo, nós amamos de verdade esta vida. Nós a valorizamos como preparação da vida eterna e por isso mesmo nós queremos aproveitar o tempo e viver de forma sábia, amparados, não alicerçados na lógica que vem de Deus e que quer ir se traduzindo em nós com essa forma de reforma de vida, não? De conversão sobre a qual nós falávamos. Qual homem que não ama a sua vida? Nós a amamos apaixonadamente. E porque a vislumbramos, a enxergamos com a verdade daquilo que ela é, antessala, preparação da vida eterna, na qual nós já podemos escutar a palavra que nos salva, já podemos receber a graça de Deus que nos plenificará um dia, é porque nós amamos verdadeiramente a vida, é que nós não queremos nos deixar apegar, né, com uma lógica que é meramente rasteira. Nós não ficaremos satisfeitos com o voo das galinhas, com o projeto e o programa de felicidade que vai em redor de nós, que tantas vezes, ou em nenhuma medida, é conciliável com essas contradições sobre as quais nós meditávamos no Sermão das Bem-aventuranças. Qual o homem que não ama a sua vida e nós a amamos apaixonadamente, verdadeiramente, procurando ser feliz todos os dias, e nós desejamos de todo o coração felicidade e todo bem, mas felicidade e todo bem que em última análise, último caso, vão realizados em Deus e que, portanto, vão só em alguma medida degustados nesta vida junto dele, não dissociados dele. Não? Nós verdadeiramente queremos viver o que dizia o versículo do Salmo, quando dizia, qual homem que não ama a sua vida procurando ser feliz todos os dias, nós queremos a vida eterna, nós queremos a felicidade que não passa, e isso indica que nós precisamos nos colocar na rota de Jesus, na rota desse programa bem aqui, que certamente não é constituído dos primeiros degraus da vida moral, nós estávamos meditando sobre o ápice da vida moral, mas a identificação que a graça de Deus, que o Espírito de Deus agindo em nós quer realizar de nós com Cristo, é a essa altura, porque nós estamos vocacionados todos à felicidade eterna e à salvação.